Mas vamos começar falando sobre uma notícia que vem do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que recebeu 680 denúncias. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recebeu 680 denúncias nas últimas 2 semanas devido a preços abusivos praticados por comerciantes durante o período de calamidade causado pelas chuvas no estado. Até o momento, 65 estabelecimentos foram autuados e a maior parte foram mercados, postos de gasolina, farmácias, empresas de caminhão-pipa, revendas de gás e água. Em um posto, por exemplo, galões de 20 litros de água estavam sendo vendidos a R$ 80 e 2 funcionários foram presos. Enquanto isso, 4 dos 10 principais rios do estado seguem com níveis acima da cota de inundação, porém com o nível diminuindo gradativamente. Até amanhã deste domingo foram confirmadas 155 mortes e 89 pessoas continuam desaparecidas. As autoridades estimam que a catástrofe tenha afetado a vida de pelo menos 2,3 milhões de pessoas e 93% dos municípios do Rio Grande do Sul. Eu quero começar esse assunto com o Gesualdo Almeida, que além de advogado, comentarista aqui do nosso Tá na Roda, é também presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo, professor de Direito do Consumidor. Gesualdo, explica pra gente do que se trata essa prática abusiva, os preços elevados em uma situação de calamidade. Isso é ilegal? O que a lei fala sobre isso? O que a lei dá de punição para práticas como essas? Gesualdo Almeida. Boa tarde, Coba. Boa tarde a todos aqui da mesa. Bom, inicialmente é repugnante, né? Saber de um oportunismo desse, é algo, além de tudo, desumano. Mas não é a primeira vez que acontece. Nós já observamos medidas semelhantes em Ubatuba, quando teve aqueles deslizamentos lá também, e principalmente na época da Covid. Antes de tudo, isso é um crime. Crime previsto lá no Código de Defesa do Consumidor, nos crimes contra as relações de consumo. Mas também é uma prática abusiva. É efetivamente aproveitar-se da situação de manifesta desvantagem do consumidor para ter benefício em cima disso. As consequências são inúmeras. Além de, como já visto, sujeitar a prisão em flagrante e apuração de processo criminal, o Ministério Público pode instaurar inquéritos civis, ações civis públicas, que podem gerar, inclusive, a suspensão das atividades da empresa e até o fechamento compulsório dessas empresas. Aqueles que se sentem depois individualmente prejudicados podem pedir ações de indenização de dano moral. Órgãos de fiscalização das relações de consumo, como o PROCON, como a Senacom, podem também instaurar procedimentos com vistas à imposição de multas. Portanto, sobre vários vieses, é possível a punição desses infratores, que, como dito, né, aproveitam-se dessa situação, são repugnantemente aproveitadores de uma situação de calamidade. Priscila, quero te acionar também, porque você, como professora de Direito Penal, criminalista, pode falar também sobre este ponto criminal da situação, porque, como dito pelo Gesualdo, também é um crime. Boa tarde a todos os meus colegas, a todos que estão conosco nesse domingo. Coba, o Gesualdo já até antecipou a questão criminosa, mas a gente ainda tem que acrescentar que quando há crimes, qualquer que sejam eles, dentro de uma calamidade, o nosso Código Penal já dispõe acerca de uma agravante. O que é essa agravante na punição? A pena, caso ela seja dada, vai ser maior do que aquele que não comete ou não venha cometer as infrações penais fora dessa questão de calamidade, seja ela pandemia, situação pandêmica, ou no caso também das chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul. E aí eu aproveito para falar, Coba, que além de nós já termos isso fixado lá no nosso Código Penal, que está no artigo 61, que é agravante de pena nesses casos, nós também estamos aí diante da possibilidade do nosso Senado considerar essas situações como sendo questões hediondas, dando ainda mais gravidade, ou seja, trazendo o que é uma hediondez criminosa. A gente usa uma questão taxativa para falar o que é hediondez. Então nós temos uma lei que trata dos crimes hediondos. E há um projeto nesse sentido, Coba, viabilizando uma maior, na verdade, trazendo mais óbices para os crimes quando eles são ou forem ocorridos ou ocorrerem dentro dessa situação de calamidade, que eu particularmente acho bem prudente. Acácio, quero te ouvir também. Deveria passar esse projeto, né? Tornar crime hediondo esses crimes praticados em situação de calamidade. Porque é você praticar crime em cima do caos. Praticar crime em cima da vulnerabilidade, né? Dos outros. A pessoa tá morrendo de sede, só tem um galão de água vendendo, o cara vai lá e mete a faca em cima
da dificuldade alheia. A Cássio Miranda. Koba, boa tarde a você, aos meus colegas e às minhas colegas, e um boa tarde especial à nossa audiência. Exatamente nesse sentido, o Congresso está discutindo essa questão. Também há um outro lado, uma outra face no Rio Grande do Sul, que são as pessoas abusando da solidariedade alheia. Nós temos acompanhado nos últimos dias, especialmente no que diz respeito ao golpe do Pix, pessoas fazendo Pix falsificando Pix para obterem vantagem, para praticarem estelionato a partir da solidariedade alheia. E também há um projeto tramitando no Congresso Nacional para que essa modalidade de estelionato seja qualificada, para que a pena base desta modalidade de estelionato seja aumentada. E até para reflexão, dada a gravidade das circunstâncias, há um livro bem famoso que chama A Justiça, o que é Justiça, de um professor de Harvard, e todo o livro é desenvolvido com base numa situação igual a essa que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Uma hipotética calamidade que acontece nos Estados Unidos, e ele começa a discutir o conceito de justiça, a sensação de justiça, o que as pessoas pensam ser certo ou errado a partir dessa calamidade. Então, quem tem interesse, fica a dica, porque eu acho que vale a reflexão. Aninha, Beatriz, quero te ouvir também. O que passa na cabeça de alguém nessa situação, né, de explorar a dificuldade do outro? Koba, boa tarde à nossa audiência, aos meus colegas. É realmente chocante que a gente esteja lidando com pessoas cometendo crimes e abusos numa situação tão trágica quanto essa que nós estamos vendo acontecer no Rio Grande do Sul. Nos últimos dias temos comentado sobre quão bondosas as pessoas podem ser, e também existe o lado da maldade, que é exatamente isso. Pessoas se aproveitando, seja por meio desses golpes de Pix, que o Cássio comentou, seja por meio de colocar esses preços abusivos, e até existe uma restrição de oferta, a gente entende isso quando a gente fala de oferta e demanda, aquela mão invisível, mas nós estamos falando de água, nós estamos falando de alimentos essenciais. Acima de lucratividade, nós precisamos pensar no próximo, precisamos pensar no ser humano, e a partir desses preços abusivos, nós vemos que as pessoas não estão preocupadas com isso, ou estão mais preocupadas com o seu próprio lucro do que com a saúde, com a vida do outro. Eu acho que os meus colegas explicaram brilhantemente a questão a respeito da perspectiva do direito do consumidor e também do direito penal, e eu saúdo essa iniciativa do Senado, ainda que tardia, porque a gente sabe que mesmo que se essa lei for aprovada, isso não vai valer para os crimes que estão sendo praticados neste momento no Rio Grande do Sul, mas ainda assim, para que, se eventualmente a gente tiver uma catástrofe semelhante, tenham sim penas mais rigorosas para minimamente tentar fazer com que esses criminosos pensem duas vezes antes do cometimento desses crimes, porque é aquela questão, né? Às vezes a justiça, o direito, ele anda um pouco mais lento do que a moral, do que aquilo que a gente acredita, do que é certo. Acho que todas as pessoas bem intencionadas acham um grande absurdo o que está acontecendo com os preços lá, e o direito precisa acompanhar e punir exemplarmente essa pessoa que assim pratica. Wilsinho Pedroso, meu amigo, quero te ouvir. Pegando aqui, são 618.300 pessoas, mais ou menos, desabrigadas e desalojadas no Rio Grande do Sul. Para você ver como a alma das pessoas está doente, como as pessoas estão doentes. Porque a gente tem falado, o Brasil inteiro em solidariedade, o Brasil inteiro se organizando para levar mantimentos, levar roupa, levar alimentos, se organizando para se solidarizar com algo que nunca nós tínhamos visto anteriormente, pelo menos a minha geração, algo desse tamanho, uma catástrofe desse tamanho, que não termina, né? Parece que agora as chuvas têm diminuído desde o estado, mas parece que não acaba, a água na baixa, é lama. E os irmãos, os próprios irmãos do Rio Grande do Sul, abusando das pessoas mais carentes do próprio estado. E não é, a gente está falando em Pix, a gente fala, vamos lá, abuso econômico, Pix, e não é. E as gangues que também têm assaltado as residências das pessoas que já não tem nada.
já não tem nada. Estão saqueando as residências das pessoas que já não tem nada. Que o pouco que tinham, o pouco que tem hoje, as pessoas... mas a pessoa não quer sair de dentro de casa. Não quer sair de dentro de casa porque estão saqueando as residências que estão vazias. Estão saqueando. Ou seja, não é mais uma questão jurídica, não é uma questão... É uma questão de carência de fé, carência de um pouco de humanidade, uma carência... É o que eu volto a falar. É a alma da pessoa que realmente está doente e não consegue mais enxergar como fazer o bem e só consegue fazer o mal. É falta de Jesus no coração, né? Não, sabe o que eu queria comentar? Levar o Koba lá pra tocar um violão lá pro pessoal. É um louvor, né, Wilson? Você vai junto. O Wilson, ele pegou num ponto que esses dias a Jovem Pan ela tem feito uma cobertura assim bem completa sobre a situação. A gente tem conversado com muita gente que tá lá no Rio Grande do Sul. E esses dias a gente estava conversando com uma bombeira civil que perdeu tudo e que mesmo assim ela estava auxiliando nos resgates. E sabe o que mais me chamou a atenção? Que ela só consegue entrar no bote para fazer o resgate acompanhada de uma pessoa armada. Porque existem botes piratas que roubam esses outros botes, seja para ter mais meios de transporte, seja para cometer mais crimes. Então, olha que ponto nós chegamos. Uma bombeira tentando resgatar vidas humanas, vidas de animais, e ela não pode sair, o resgate é prejudicado porque ela precisa estar acompanhada de uma pessoa armada. Esse é o ponto que a gente chegou. É muito grave. Diego Tavares. Bom, boa tarde, Koba, boa tarde aos meus colegas aqui do Tá Na Roda e a nossa audiência. Koba, acho que temos um consenso aqui, temos muitos debatedores hoje aqui, mas não dá para concordar, né, com água sendo vendida a esses valores que você citou. Mas eu, sinceramente, acredito que isso é algo pontual. Não acho que seja algo que esteja acontecendo em grande escala no Rio Grande do Sul. Tanto que o governador essa semana foi muito criticado porque pediu a suspensão de doações. Parece que a Força Aérea Brasileira agora também suspendeu as coletas de água, porque disse que as doações que foram feitas até então já suprem toda a necessidade do Rio Grande do Sul. Então, acho que contudo, claro, isso tem que ser repudiado, mas nós temos muitos motivos a comemorar, porque se estão suspendendo a coleta de doações, o próprio governador encarou o desgaste de dizer o que disse em rede nacional. Mas, Diego, só para destacar, ele não pediu a suspensão das doações, tanto que depois veio a público para explicar o que queria ter dito, né? Ele disse então as doações continuam, quem quiser doar pode continuar doando. O que ele disse foi que as doações poderiam prejudicar o comércio local. Exato. Foi essa a abordagem dele. Mas eu acho que nós temos muitas notícias a serem comemoradas, né? Se as doações estão nesse volume tão grande a ponto da Força Aérea Brasileira suspender a coleta, suspender o envio das doações até lá, é porque, muito provavelmente, esses casos aí de locais onde está faltando água, onde estão faltando combustível ou qualquer outro tipo de insumo, deve ser algo pontual no estado, algo mais para o interior, em locais mais isolados. Acho que o povo do Rio Grande do Sul é um povo muito resiliente, vai se recuperar dessa com a ajuda de Deus, como todos nós aqui estamos desejando, e graças também a um grande esforço coletivo, ao brasileiro que mostrou que, muito embora tenha pessoas, enfim, com a moral extremamente reprovável, não sei nem o que dizer aqui a respeito de quem se aproveita de uma oportunidade dessa para cometer crime ou para elevar o preço de alimentos e de insumos básicos, mas o brasileiro em geral mostrou que é um povo bondoso e um povo caridoso. Bem por isso, as doações estão fartas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está recebendo muita coisa e, enfim, torcer agora para que comecem a lentamente se recuperarem e que o Estado volte a ser a potência brasileira que sempre foi. Ô, Gesualdo, e quem se deparar com uma água de R$80 dessa aí, dá para denunciar? Denuncia onde? Como é que faz? É interessante, só para fazer o parênteses também, sim. Eu já ouvi alguns comentários assim, é mera questão de oferta e demanda. É o liberalismo econômico no nível máximo. Não comprar água, não comprar alimento, é item de extrema necessidade. Não se trata apenas de uma compra de um produto supérfluo, é um produto necessário para a própria sobrevivência. Portanto, esse argumento não se aplica. Uma situação excepcional, né? E principalmente isso, né? Uma situação de extraordinariedade. Portanto, tem que haver denúncia sim, porque se não houver denúncia, não haverão as apurações e principalmente as punições. Outro ponto também que deve ser destacado, e eu me lembro do que aconteceu na época da pandemia, é que não necessariamente o comerciante é o responsável. Antes do comerciante existe o distribuidor, existe o fabricante, todos esses fazem parte de uma cadeia. Por isso que não dá simplesmente para apontar o comerciante como sendo responsável pelos sobrepreços. Por isso, antes de qualquer condenação, é necessário uma investigação.
E para que essa investigação ocorra, há de se fazer denúncias nos órgãos de proteção de crédito, nas delegacias, nos órgãos de controle de proteção ao consumidor, perdão, não de proteção ao crédito, nas delegacias, no próprio Ministério Público, em que pese todas essas entidades públicas hoje também passarem por dificuldades. As delegacias estão fechadas, os fóruns estão fechados, por conta das circunstâncias mesmo, né? Por conta desse alagamento generalizado que aconteceu no Rio Grande do Sul. Entretanto, as autoridades ainda estão instituídas, em que pese os locais eventualmente estarem fechados, e essas denúncias precisam ser realizadas para as apurações. É por isso que abre um processo lá e aí vão pedir a nota de compra do comerciante, do fornecedor, e vai saber nessa escala toda quem é que abusou, não é verdade? As 2 pessoas já foram presas, né? Pois é. 50 estabelecimentos já tinham sido, até a notícia, autuados, e 2 pessoas foram presas que estavam fazendo o abuso na ponta. Sim. Não era o abuso, não veio, isso, é o final da cadeia. No final da cadeia eles foram presos, se eu não me engano, de um posto de gasolina. Eu me lembro do promotor que foi comigo, professor, numa época, e ele, na época da pandemia, ele tratou exatamente de questões assim. Ele abordava exatamente esse fator. Certa vez eles prenderam um comerciante, vendendo máscaras com sobrepreço e álcool com sobrepreço. Mas, na verdade, o problema estava no distribuidor. A margem de lucro que esse comerciante tinha também era pequena. Por isso que não dá para de antemão acusar um comerciante, há de se investigar. Agora, teve a questão do gel, né? Lembra isso que que eu ia falar, o preço do álcool, Gel e máscara. Explodiu. Gel e máscara. Mas eu acho que ele falou tudo, né? Para que haja essa investigação, precisa haver a denúncia. E agora, recentemente, em relação à dengue, estava também acontecendo com repelente. Repelente caríssimo também. A informação é: 2 pessoas foram presas em um posto em que os galões de água estavam sendo vendidos a R$80. A questão é que parece que foram 2 funcionários. Aí é também sacanagem com o funcionário, né? Pô, porque não é ele que escolhe o preço do produto. Tem alguém que vai lá e decide quanto é que vende. Não, mas tem que ver também se ele, funcionário, não estava aproveitando e fazendo sobrepreço sem o proprietário saber, né? É aí que eu reforço que... Pode falar. No caso do posto tem uma peculiaridade que não era nem água que vem vazada e lacrada. O posto, por uma razão excepcional, tinha acesso à água de torneira. Eles estavam enchendo galões com a água de torneira e vendendo, né? Tem essa peculiaridade ainda. Então vai ser difícil defender. Ou pode ser aquela coisa do funcionário. Cidade pequena tem muito disso, né? Você liga e reserva alguma coisa, tô passando aí pegar. Então pode ser que o funcionário estivesse fazendo, eu tenho pouco aqui, tem um monte de gente ligando, quer que eu reserve pra você? Ficou R$80. Sim, mas aí a gente também tem que partir do pressuposto que talvez ele não tenha alternativa, né? Eu não tô defendendo que ele faça isso, pelo amor de Deus. Mas eu tô dizendo o seguinte, que a gente tem que delimitar quem tá mandando, de onde partiu a ordem, né? Porque tem o livre-arbítrio. Uma coisa é você saber que você, de alguma forma, tá prejudicando, vendendo R$80, que, pelo amor de Deus, é um absurdo. Outra coisa é o seu chefe, você precisa comer, o seu chefe obrigando você que você faça, eventualmente, essa venda. Então, aqui, para a questão criminosa, como o doutor Gesualdo, meu querido amigo, disse há pouco, a gente precisa delimitar essa conduta feita inclusive pelo vendedor, para que nós não tenhamos, por exemplo, uma responsabilização ao vendedor e afastar a responsabilização de quem, de fato, eventualmente determina que essa venda ocorra a R$80. Porque daí o cara tem uma opção também, né? Ou ele cumpre a ordem e vende abusivamente, ou ele perde o emprego e vai para casa numa situação de calamidade que assola, inclusive, a ele. Tem esse detalhe também, pelo que vocês falaram aí, tem uma questão além dessa abusividade toda, que é que o cara provavelmente não tem condições de vender a água que ele tira da torneira, né? Tem uma questão de higiene aí, de saúde básica, né? É de consumo, mas fora isso, é de saúde pública, porque você não pode sair por aí vendendo água da torneira, muito menos R$80. É bem grave.